Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal, Professora Gisele Mendes, intitulado Qual é a diferença? Bom, o quadro de hoje, do Qual é a diferença, vai diferenciar corrupção ativa e corrupção passiva. São dois crimes muito comentados na mídia, há inúmeros processos correndo na justiça por esses crimes e nós precisamos conhecer e saber qual é a diferença entre esses dois crimes e em que exatamente consistem a corrupção ativa e a corrupção passiva no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a diferenciação entre os dois. O crime de corrupção passiva é um crime especial, ou seja, aquele crime que só pode ser cometido por agentes públicos, por servidores públicos, e o conceito de servidor público no Código Penal, ele vem dado no artigo 327 do Código. Ou seja, é alguém que ocupe uma função, um cargo público, ainda que de forma temporária ou sem remuneração. Com mais valor ainda, aqueles que ocupam de maneira permanente, de maneira definitiva e que recebam a devida remuneração. Mas mesmo aquelas pessoas que ocupem um cargo público ou desempenham uma função pública de modo simplesmente temporário e ainda que sem remuneração, como um jurado, como um mesário eleitoral, também são equiparados à condição de servidor público pelo artigo 327 do Código Penal Brasileiro, que utiliza ainda a expressão, por ser um código de 1940, funcionário público. O crime de corrupção passiva, ele consiste exatamente em solicitar, em receber ou em aceitar uma promessa de vantagem, sendo essa vantagem de qualquer natureza, ok, pessoal? Não só vantagem de natureza econômica, com o propósito de atuar ou deixar de atuar, omitir algum ato funcional ou retardar um ato funcional, violando os seus deveres constitucionais, que estão lá no artigo 37 da Constituição, estamos falando de servidores públicos, né? Diz que o crime é especial. E ainda que isso não aconteça de fato, é importante que se tenha em vista, é um crime de mera conduta. O mero fato do servidor público aceitar essa promessa, solicitar essa promessa ou, efetivamente, como crime de resultado, receber essa vantagem já vai configurar o crime de corrupção passiva, ok? O crime de corrupção ativa, por outro lado, ele está tipificado no artigo 333 do Código Penal. Ele é um crime comum e consiste exatamente em oferecer ao servidor público, e pode ser praticado por qualquer pessoa, ok? Inclusive por outro servidor público. Então, oferecer, a ofertar ou entregar ao servidor público algum tipo de vantagem indevida. Novamente, qualquer vantagem, não só vantagem de natureza econômica, pode ser a promessa de um cargo, alguma vantagem moral, algum tipo de recompensa acadêmica, títulos honoríficos, né? Vantagens inclusive de ordem sexual, qualquer tipo de vantagem, não só as vantagens de caráter econômico ou patrimonial, para determiná-lo a praticar, deixar de praticar, retardar algum ato de ofício que ele deveria realizar em razão de sua função. Então, nós temos na corrupção passiva, que está tipificada no artigo 317 do Código Penal Brasileiro, o ato do servidor público, né, crime especial, que vai solicitar essa vantagem ou que vai recebê-la ou aceitar a promessa de uma futura vantagem, violando o seu dever funcional. Por outro lado, nós temos na corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal, aquela conduta de um cidadão qualquer, ou inclusive um outro servidor público que nesse momento vai se despir da condição de servidor e vai atuar em prol dos seus interesses particulares, né? A corrupção, ela viola francamente o interesse público e ela coloca os interesses particulares à frente do interesse público. Então, pode ser um outro servidor público que queira obter algum tipo de vantagem, né? Uma ascensão de nível, alguma coisa assim, e que para isso conta com um servidor público que vai receber essa promessa de vantagem, né? A corrupção passiva, a qual ele oferece a vantagem a esse servidor público. Então, ele tem uma postura ativa, né? De oferecer a vantagem em troca de algum benefício, né? Que ele pratique um ato, ele deixe de praticar um ato de ofício e com isso, de alguma maneira, favoreça esse cidadão comum. Ou então um outro servidor público passando-se ali, despindo-se da condição de servidor e atuando em prol do seu interesse particular. Esses dois crimes, pessoal, eles estão tipificados em dois artigos, porque nós temos aqui, embora haja um único ato de violação ao bem jurídico, que é o bem jurídico à administração pública, tá? É um crime clássico contra a administração pública, contra o Estado brasileiro.
nós temos uma situação de cisão da teoria monista do concurso de agentes, que está lá no artigo 29 da parte geral. Ou seja, cada um responde pelo próprio crime de maneira cindida. Nós temos uma responsabilidade diferenciada, até para a própria tipificação, né? Já que o servidor público, ele vai receber, ele vai aceitar ou ele vai solicitar, enquanto que o particular, ele vai oferecer ou prometer também, tem esse verbo lá, prometer futuramente a entrega de uma vantagem ou promessa de vantagem. É importante que se diga que essa cisão, ela não interfere em nada, né? Porque, apesar de ser uma exceção à teoria monista, permite uma construção melhor dos verbos típicos. E nesse sentido da construção dos verbos típicos, eu quero pontuar que mesmo quando o servidor público ele solicita a vantagem, então um cidadão comum é parado, por exemplo, numa blitz de trânsito, e quem toma a iniciativa de pedir algum tipo de vantagem econômica, por exemplo, para não multar aquele cidadão que estava em excesso de velocidade, vamos imaginar, o servidor, o fiscal de trânsito. Essa pessoa, apesar de solicitar a promessa, olha, então você me dando uma vantagem econômica, eu deixo de multar, né? Eu omito um ato de ofício que eu deveria praticar. Mesmo solicitando, recebendo e aceitando indubitavelmente, mas mesmo solicitando, ele tem uma postura passiva, ok, gente? Por isso que a corrupção do servidor, ela é passiva. Ela vai, né, no sentido de ele receber, ainda que não receba efetivamente, nem é necessário, crimes de mera conduta, como eu disse, a vantagem. O movimento para ele é passivo, enquanto que o cidadão comum, ao oferecer ou prometer, ele tem uma conduta claramente ativa. Por isso que é importante que se diga que no Brasil, a corrupção ativa do 333 não contempla a mera aceitação da solicitação do servidor. Então, o servidor que tem uma postura de solicitar continua cometendo a corrupção passiva, porque é típica dele essa construção penal. Porém, e ele pode também receber ou aceitar, porém, o cidadão comum que não ofereceu, não tomou a iniciativa de oferecer a vantagem ou de prometê-la, é necessário na corrupção ativa, isso mesmo, exatamente uma postura ativa do cidadão comum ou do outro servidor, despinte da condição de servidor. Se não houver essa postura ativa, ele meramente aceita aquela solicitação que foi feita pelo servidor público, imaginemos aí novamente o fiscal de trânsito, o guarda de trânsito, ele não comete nenhum crime, ok? Porque a corrupção tem que ser ativa para ser tipificada nos moldes do artigo 363 do Código Penal, que é o oferecer ou prometer. Então, se ele simplesmente aceita, ele não comete o crime de corrupção ativa, que exige essa atividade do cidadão comum, mas em alguns países como a Espanha, esse verbo aceitar, né, a solicitação do servidor já se encontra tipificado também no rol das condutas da corrupção ativa. E as penas para esses crimes são bastante altas, né? Crimes contra a administração pública, nós sabemos que a corrupção é uma grande chaga no nosso Estado brasileiro e ela leva não só a lesão da administração pública em si, mas ela obstaculiza, né, o investimento do dinheiro público em obras públicas, em saúde, educação, em políticas públicas de melhoria da condição de vida dos brasileiros, né? Imediatamente ela fere outros bens jurídicos muito importantes também. Então, a pena para a corrupção passiva é de 2 a 12 anos de reclusão e multa, apenas bastante altas, e as penas da corrupção ativa também são de 2 a 12 anos de reclusão e multa. O artigo foi alterado nessa parte da pena no ano de 2003, muito recentemente. Bom, mas aí nós temos uma crítica a fazer, ou seja, os dois têm uma pena equiparada, sendo que nós temos no artigo 317 um crime especial, um crime praticado por servidor público violando o seu dever funcional do artigo 37 da Constituição, ou seja, a probidade administrativa, o dever de moralidade e outros mais. E nós temos do outro lado, na corrupção ativa, um cidadão comum, né? Um cidadão, ainda que funcionário, mas não atuando como tal, né? Um cidadão comum, qualquer, que oferece, que toma a iniciativa de oferecer essa vantagem ilícita ao funcionário público com as mesmas penas, com idênticas penas. Aí as penas antes eram menores, ok, pessoal? Era mais correto, porque afinal de contas o cidadão comum não viola dever funcional algum. E o crime especial deveria merecer penas mais rigorosas, ou pelo menos haver essa diferenciação, o que viola claramente o princípio constitucional da proporcionalidade das penas, certo? É importante, então, salientar que este crime tem penas equiparadas nas duas formas, mas isso não é o ideal. E outra coisa também, para a gente finalizar, é que a corrupção ativa e a corrupção passiva, sendo exceções da teoria monista do concurso de agentes, podem ser aplicadas independentemente uma da outra. Ou seja, pode haver a conduta de corrupção passiva de um servidor, como a gente acabou de exemplificar do agente de trânsito, e o cidadão comum não cometer crime algum. Eles são totalmente independentes. Por outro lado, vamos imaginar que o próprio condutor do veículo tome a iniciativa de oferecer ou de prometer vantagem a esse guarda de trânsito. E o servidor público simplesmente rechaça a oferta, ou seja, ele não aceita, ele não recebe.
Nesse caso, nós temos somente a corrupção ativa por parte do cidadão condutor do veículo. São crimes totalmente independentes um do outro, certo? Finalmente, dentro do crime de corrupção passiva e ativa, caso esses resultados mais graves se realizem, ou seja, são crimes de mera conduta, ou mero oferecer dinheiro, né? Seja lá um empresário, dono de uma construtora, a gente viu muito isso nos crimes da Operação Lava Jato, que oferecem essas vantagens, ainda que essa vantagem não seja efetivamente entregue aos servidores públicos, agentes políticos, seja lá quem for, nós temos o crime consumado. Mas caso venha a ser feita alguma irregularidade, né, a omissão, a ação, o retardamento de um ato de ofício próprio da função do servidor, que é para isso que ele recebeu a vantagem, aí os crimes têm as suas penas agravadas e aumentadas, seja de corrupção passiva, que está no artigo 317, parágrafo 1º, seja no parágrafo único da corrupção ativa, também parágrafo único com aumento de pena para a corrupção ativa que causou realmente um resultado lesivo à administração pública, ou seja, algum ato foi irregularmente praticado pelo servidor em razão da percepção da vantagem, certo? A corrupção passiva contempla no seu parágrafo 2º, 317, parágrafo 2º, uma forma privilegiada, que é quando não se entrega vantagem alguma ao servidor, mas ele, como servidor, cede ao pedido ou influência de outrem. Aí as penas são menores, bem menores, mas ele não recebeu vantagem nem promessa alguma, mas ele, por alguma amizade, algum pedido de, por favor, não faça isso comigo, estou no mau dia, por favor, não me multe, né? Ou cedendo à influência de outrem, a popular carteirada, né, que o cidadão comum pode dar no servidor público. Então, se ele cede a essa influência, a popular carteirada de um cidadão comum, ele também está cometendo corrupção passiva, só que é chamada corrupção passiva privilegiada do parágrafo 2º do artigo 317 do Código Penal brasileiro. Então, a corrupção, seja nas formas mais graves ou menos graves, ela é punida intensamente pelo legislador brasileiro. A proposta, inclusive, de torná-la um crime hediondo, que ainda não aconteceu, com a crítica aqui de que os crimes hediondos da Lei 8.072 têm um rol muito aberto, né? Embora taxativamente constantes do artigo 1º da Lei 8.072, não há uma definição do que é um crime hediondo na Lei dos Crimes Hediondos, o que torna esse rol bastante aberto, bastante poroso para a entrada de quaisquer crimes, não somente crimes com violência ou grave ameaça, mas quaisquer crimes, como, por exemplo, o crime de corrupção, que é um crime que atinge a administração pública, não entra aí no rol daqueles crimes contra a pessoa. Né? A falta de uma definição gera essa porosidade, a possibilidade de que o rol só se vá ampliando, e isso não é adequado. Por hoje é só, fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês em mais um dos nossos quadros Qual é a diferença de hoje? Muito obrigada e até a próxima.